Pensando na lógica da vida, o que vemos e ouvimos por aí, a impressão que nós temos é que sempre alguém ganha e alguém perde. Isso é o que nós estamos aí habituados, e essa frase, às vezes já se tornou até comum. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. No entanto, eu quero conversar um pouquinho com você, trabalhando um pouco esse detalhe. Por que será que alguns vencem e qual será o motivo que alguns perdem na vida? Tudo que você parar e pensar agora na sua vida, na vida dois, na vida profissional, todos os aspectos da sua vida. Por que será que alguns vencem e por que alguns perdem? Alguns chegam, outros não conseguem chegar lá. Eu não sei se você sabia, mas no nosso país, Brasil, 1/3 dos casamentos acabam em divórcio. Então, se a gente tivesse um gráfico aqui, 1/3 dos casamentos acabam em divórcio. É algo que gera espanto. E mais ainda, durante o ano de 2017, uma pesquisa foi feita e o número de divórcios cresceu em torno de 269%. Então isso é assustador, 269%. Eu não tenho aqui qual foi o percentual da inflação, mas eu estou imaginando aqui que foi bem mais, 269%. E aí, para a gente fechar, uma pesquisa disse que os casamentos têm durado num tempo médio somente 15 anos. Essa é a realidade do nosso país. E a pergunta é, por que será que alguns chegam e outros não conseguem chegar? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, e os versículos 24 a 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, e os versículos 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual é uma lição simples e prática que nós temos nesse texto? Qual é a lição simples e prática? Primeiramente, nós vamos perceber que o texto apresenta dois construtores, um sensato
e outro insensato. Se você perceber qual é o fundamento dos dois construtores, um constrói a casa sobre a rocha e o outro constrói a casa sobre areia. Qual é a fonte das adversidades que ambos enfrentam? Veio uma forte tempestade para ambos. E por último, qual é o resultado? O resultado é a casa do sensato, prudente, permanece, e a casa do insensato, ela vai ser destruída. Então nós temos aqui, num quadro comparativo, essas duas pessoas, um sensato e um outro insensato. E o que desperta a minha atenção nesse texto, numa lição muito simples, ambos vão sofrer adversidades. No entanto, é o resultado aqui que nos interessa. É uma lição simples. E qual é a lição simples? Para ambos, o próprio Senhor Jesus diz: quem ouve as minhas palavras. E o que vai diferenciar? Quem ouve e pratica, e quem ouve e não pratica. Então nós poderíamos hoje, aqui agora, já saímos daqui sabendo por quê alguns vencem e outros perdem. É simples. Quem ouve e pratica, e quem ouve e não pratica. Isso significa, se todos nós aqui nesta noite queremos permanecer e vencer as adversidades, numa lição simples e prática, nós devemos construir a nossa vida com base na sabedoria de Deus. Então, se você quer um casamento, não esqueça que passe por adversidades. Se você quer uma carreira profissional, você vai ter que batalhar para chegar lá. Se você quer a sua vida, uma vida, um casamento, uma carreira profissional vencedora, o que você tem que fazer? Ter como base a sabedoria de Deus para a sua vida. Ouvir e praticar. Agora, se você quer a sua vida de mal a pior, se você quer a sua carreira profissional um tanto conturbada, se você quer a sua vida indo de mal a pior, construa a sua vida sob os alicerces da cultura popular. Então essa é a lição simples que nós temos aqui nesse texto. Mas eu creio que para você não continuar perdendo, você necessita então ter bons fundamentos, sabedoria de Deus. Esse é os bons fundamentos que nós precisamos, se que desejamos ser vitoriosos. Ou seja, pensando aí 7-1, nunca mais. E eu tenho vivido aí uma experiência no ministério pastoral, e foram assim várias experiências aconselhando alguns casais. Então Deus deu esse privilégio, uma área que eu gosto, tenho pesquisado muito sobre isso,
E durante esse tempo de ministério pastoral, eu tenho vivido algumas experiências. Quais são elas? Dos casais que Deus tem me colocado sob a minha responsabilidade para orientar, alguns continuam juntos, outros optaram pela separação. E eu comecei a perceber, durante o ministério pastoral, que o grande problema que nós enfrentamos hoje não é a pessoa saber o que a palavra de Deus diz. O grande problema que nós enfrentamos hoje não reside no aspecto dos casais ou a pessoa não saber o que a palavra diz, mas na mente da pessoa quem tem autoridade. Isso despertou a minha atenção porque eu comecei a perceber esse detalhe. Eu não sei se você já ouviu falar sobre cosmovisão. Qual é a visão que as pessoas têm do mundo? Qual a visão que você tem no meio que você vive e está inserido nele? Então você vai perceber o que você, sabendo o que é cosmovisão, você vai entender um pouquinho o que nós vamos conversar aqui hoje. Então, eu anotei aqui para a gente saber de uma forma muito clara o que é cosmovisão. É o conjunto de crenças e valores, conscientes ou inconscientes, que orientam o indivíduo ou a sociedade na interpretação de toda a realidade. Repetindo para a gente guardar, é o conjunto de crenças e valores, conscientes ou inconscientes, que orientam o indivíduo ou a sociedade na interpretação de toda a realidade. Todos nós temos uma cosmovisão. Talvez você não sabia disso, mas todos nós temos. Eu tenho e vocês têm. Todos nós temos. Essa cosmovisão, ela funciona quando você percebe isso. A cosmovisão funciona quando você dedica atenção especial a algumas coisas e não dedica uma atenção especial para outras coisas. Você vai perceber, isso é a sua cosmovisão. O que tem mais interesse para você? O que tem menos interesse para você? É a sua cosmovisão. Todos nós temos uma. E é interessante que aí que a gente chega no texto que nós acabamos de ler. Você deseja continuar perdendo? Tudo vai depender da sua cosmovisão. E aí a pergunta que nós precisamos sair daqui hoje e respondendo essa pergunta sua cosmovisão, ela é bíblica ou é secular? Qual é a sua cosmovisão? É bíblica ou secular? Então a gente precisa entender qual é a visão ou a cosmovisão bíblica e a cosmovisão secular, para a gente pelo menos perceber, olha, a minha é essa. Então vamos pensar um pouquinho aqui o que é a cosmovisão secular. Não sei se você já parou para pensar, mas a gente vive uma época imoral. Essa é a grande verdade. A época que nós vivemos é uma época, numa palavra, imoral. Basta ligarmos a televisão para a gente perceber isso. Num clique você já começa a perceber. Na época
no momento histórico que nós estamos vivendo, a gente sabe que sensual e o imoral vem demais. Essa é a realidade. Programas, filmes, novelas, músicas, tudo vem e está carregado aí de malícia e sensualidade. Você percebe claramente nisso. E nessa briga, né, por mais audiência, a gente começa a perceber como a emissora começa a ser mais ousada do que a outra, né? Então você começa a perceber esse detalhe. E isso significa que não é a audiência pode aumentar, mas o nível também é cada vez mais baixo. Tá? A audiência aumenta e o nível mais baixo. E essa maneira aí de viver, essa visão de mundo que nós temos, porque isso é o mundo que nós temos, nós estamos inseridos nele. É impossível sair dele. Estamos aqui ainda, não tem como. Deus não achou por bem nos tirar daqui ainda. E isso significa que você começa a perceber que essa visão de mundo, ela tem um nome. É um nome que talvez você já ouviu. Isso se chama secularismo, né? Isso é o secularismo que a gente vive, está inserido nele. Cada vez mais esse sistema, né? O tempo e o sistema, ele vai assim influenciando o nosso pensamento, o nosso modo de pensar, influenciando as atitudes das pessoas. Então você começa a perceber esse detalhe, o modo de vida, o modo de pensar, de que forma? Sem referência de Deus. Hoje o mundo ele está gerando na mente, no coração, no jeito de ser e de agir de todas as pessoas, um pensamento sem referência de Deus. Isso então é uma cosmovisão, um estilo de vida que se inclina mais para o profano do que para o sagrado. Essa é a grande verdade que nós enfrentamos. E aí nós podemos dizer que a gente está num momento que tudo isso tem influenciado de tal forma, até mesmo estruturas, né? Estruturas tradicionais, como por exemplo a família, né? Então hoje as famílias elas têm uma cosmovisão que o parâmetro de análise não é Deus. Infelizmente é isso. E até mesmo estruturas tradicionais como igrejas. Tá? E os valores morais têm sido aí substituídos, né, por desejos imorais. E cada vez mais a gente tem visto isso na sociedade. Então, a cosmovisão secular, ela existe exatamente para eliminar ou tende a sufocar a cosmovisão bíblica. Então, nós já sabemos o que é uma cosmovisão secular. Tudo que você vê e ouve por aí que vai gradativamente influenciando o seu jeito de pensar, jeito de agir, jeito de falar. Tá? Então, isso é uma cosmovisão secular. Nossos filhos agindo e reagindo, pensando de uma forma, o mundo tenta impregnar na mente, no coração, o jeito de pensar, o jeito de agir. E para a gente descobrir isso, aquilo que eu falei, todos nós temos uma cosmovisão. Tá? Talvez um leve pensamento da forma com que você
age, fala, da forma com que você compra certas coisas, já vai caracterizar a sua cosmovisão. Nós temos uma. Já sabemos então o que é a cosmovisão secular. No entanto, a gente precisa saber também qual então é essa cosmovisão bíblica. Eu não sei, eu tenho algumas dúvidas. O que é cosmovisão bíblica? Na verdade, a cosmovisão bíblica, ela começa primeiramente afirmando que a criação é fruto de uma ação intencional do Deus Criador. Então, a primeira coisa que eu e você devemos saber sobre cosmovisão bíblica é essa: a criação é uma forma intencional de um Deus soberano que achou por bem criar todas as coisas. Então começa por aí. E nós temos que ter essa convicção de que a criação de Deus, ela tem intenção, ela tem ordem e foi perfeita. Então eu já começo a compreender o que é visão bíblica. Criação, um Deus soberano que criou tudo num estado perfeito. O grande problema é que em determinado momento, o que aconteceu? Houve uma ruptura, houve uma instabilidade, houve uma desordem. E isso recebe o nome do quê? Queda. Então, dentro da cosmovisão bíblica, a gente sabe que existe a criação e a gente tem que saber também que existe a queda. E para melhorar isso significa que o ser humano hoje, ele está em desordem. Então essa é a grande verdade e realidade. O ser humano hoje está em desordem, porque você começa a perceber quem é Deus. Hoje, essa pergunta é uma pergunta que poucos vão saber responder. Por quê? A cosmovisão. Quem é Deus? Deus é um ser que está aí, né? Não sei muito bem. Então, a ideia sobre Deus. E isso tem um motivo. Por quê? Todos foram contaminados pela queda. Todos. Quais são os sinais que caracterizam que todos nós fomos contaminados pela queda? As enfermidades que nós temos. Então, a queda gerou essa instabilidade. Então, nós somos seres instáveis. Hoje eu estou aqui, amanhã algo pode acontecer. Você está aqui hoje, bem, louvando a Deus, amanhã, quem sabe? Fruto da queda. Então, cosmovisão bíblica: eu sou pecador, eu sou um ser instável. É só a gente olhar, a gente vai perceber. Violência caracteriza que nós somos seres instáveis. O mundo está em desordem. Durante a semana toda, você ouviu um nome. Você ligou a televisão, eu tenho plena certeza que você ouviu um nome. Que nome foi? Como que ela chama? O mundo está em desordem. Tá? O mundo está em desordem. Então você percebe que Deus criou, mas você vai perceber que um grande problema que nós enfrentamos é que quando nós olhamos o ser humano hoje, o que acontece? A gente imagina que o ser humano atual é o ser humano no estado natural. E a gente imagina que Deus nos fez assim. Deus não nos fez assim.
Deus nos fez um estado perfeito. Houve perfeição na criação. A queda gerou esse ser. Nós somos frutos da queda. Mas um detalhe dentro da cosmovisão bíblica é que o mesmo Deus criador é o mesmo Deus redentor. Então eu preciso saber, cosmovisão bíblica fala de um Deus criador, fala da queda do ser humano e vai falar ao mesmo tempo de um Deus que criou, mas um Deus que também é um Deus redentor. Que é lógico, a gente sabe que Deus também conduz a história de uma forma intencional. E como que isso aconteceu? Essa desordem, ela vai ser restabelecida. De que forma? Deus continua na história da humanidade a sua maneira intencional do que? De resgatar o ser humano. De que forma? Como que ele faz isso? Isso recebe um nome, povo de Israel. Então, o povo de Israel é um povo que Deus acha por bem levantar com uma missão. O povo vai ser o canal exatamente para que esse Deus redentor entrar na história. Então isso é saber a cosmovisão bíblica. Israel não foi um povo que veio a existir tão somente para receber um nome. Não, Israel teve uma missão, canal que o Deus Criador usa para entrar na história, preparar todo o caminho. E nós sabemos o que? Jesus, o Deus encarnado, Jesus, o Deus que fez homem. E a grande verdade aqui é, quando Deus criou tudo num estado perfeito, Adão não deu certo. Mas nós sabemos que Jesus é o Adão que vai dar certo. Essa é a grande verdade aqui que a gente encontra dentro dessa cosmovisão bíblica. Então você está percebendo que cosmovisão bíblica é criação, é queda, é resgate a partir de um povo que não veio a existir por acaso, é a chegada do Messias chamado Jesus, que nós sabemos que ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou, e aí quando ele é assunto ao céu, faz uma promessa. Hoje o Espírito Santo, que é Deus, presente em nós. E como igreja, qual é o nosso papel? A igreja hoje tem uma missão. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos a partir dessa cosmovisão bíblica. Então o que é cosmovisão bíblica? É todo esse processo da história para chegar eu e você hoje, igreja, o povo escolhido de Deus. Isso é cosmovisão bíblica. E aí talvez você pode se decepcionar com o que você vai ouvir, mas é muito importante você guardar isso. A fé cristã não é uma religião. Então, se você garante para mim, eu tenho fé. Fé cristã não é religião. Fé cristã é cosmovisão. Fé cristã é cosmovisão. O que é isso? É a visão que você tem da história bíblica, do que Deus fez. E isso deve despertar a atenção, porque você vai entender o que eu considero, e muitos consideram a fé cristã uma cosmovisão. Sabe qual que é o grande problema da maioria das pessoas que frequentam, vamos pensar, as igrejas evangélicas? Sabe, aquelas pessoas que elas vão à igreja, elas cantam, elas ouvem,
elas oram e elas saem daqui imaginando: eu sou cristã, eu sou cristão. As pessoas têm confundido cristianismo com religião. Esse é um detalhe que a gente precisa perceber. E por que eu digo isso? Porque fé cristã é cosmovisão. Na experiência ministerial, eu cheguei àquela conclusão de que o problema não é a pessoa saber a palavra de Deus, é quem é a autoridade na vida dela, o que está na mente dela. Então, o que leva uma pessoa a optar um casal pela separação depende da cosmovisão deles. O que mais influencia? Então esse é um detalhe muito importante. Por quê? Porque você pode vir à igreja, você pode adorar a Deus, pode cantar, pode orar, você pode dar um dízimo, você pode... Mas se você tem aquele pensamento: eu faço isso, só que daquela porta para fora, quem cuida da minha vida sou eu, quem manda na minha vida sou eu faço o que eu bem entendo, o que eu bem quero, a sua cosmovisão é mundana, é secular. Por quê? Porque, na verdade, você começa a perceber que quem muda as minhas atitudes é a minha cosmovisão bíblica. E não tem como eu ter uma cosmovisão bíblica e uma cosmovisão secular. Isso não funciona dentro do ser humano. Essa é a grande verdade. Então isso significa o quê? A cosmovisão bíblica é aquela que vai mudar você, porque é algo no seu interior, que vai refletir no seu exterior. Então isso é cosmovisão. E só um detalhe, alguns exemplos para você perceber o que é cosmovisão e qual é a minha e qual é a sua cosmovisão. Algumas perguntas aqui. Se eu sei e entendo o que é cosmovisão bíblica, então você não vai poder ter dúvida em algumas perguntas. Algumas perguntas aqui só para você ter uma noção. Qual é a sua cosmovisão? Qual é a origem do universo? Seu filho, talvez você foi ensinado que a origem do universo passa pelo Big Bang. Essa é a sua resposta? Então você já deve ficar preocupado que a sua cosmovisão não é bíblica. Você tem dúvida que o universo veio a existir de uma explosão? Sua cosmovisão não é bíblica. Um outro detalhe: qual a origem do ser humano? Se você tem dúvida e se você ouve seu filho falar e deixa isso barato e continua incentivando ele que a origem do ser humano parte da evolução, a sua cosmovisão é secular, não é bíblica. Tá? Então, evolucionismo, não criacionismo. A sua visão não é bíblica. Como você vai discernir certo e errado? Qual é o seu parâmetro? Pelo que o seu pai disse, pelo que sua mãe disse, ou é através dos mandamentos? Quem disse para o seu pai, para a sua mãe, o que é certo e errado? Então, é a palavra. Qual é a origem da família? Dentro da cosmovisão bíblica, qual é a origem da família? A família veio a existir antes ou depois da queda? Se você crê que a família veio a existir depois da queda, a sua visão não é bíblica. Família não tem sentido para você. Família veio a existir antes da queda. Tá? E por último aqui,
O que você faz diante das crises conjugais? O que você faz? Lembre-se que todos nós, independentemente de sensato e insensato, passamos por crises. E aí, o que nós fazemos diante da crise? Você acorda de manhã, naquele dia, você olha para ela, e aí não dá mais. Não dá mais, e a gente opta pelo caminho mais curto. Caminho mais curto, você para lá e eu para cá. Não sei se você sabia, mas é a cosmovisão que vai determinar a sua decisão. Então percebe que todos temos uma cosmovisão. Então, se a sua cosmovisão é secular, o que você vai fazer? Você vai olhar para ela, né? Eu falo de manhã, porque é aquela carinha toda bonitinha, amassada, descabelada, né? Às vezes você até assusta. E aí o que acontece? Qual vai ser, o que vai determinar a sua decisão? Primeiro que você já é influenciado. E aí, se a cosmovisão determina a sua decisão, o que vai acontecer? Nesse momento vai vir na sua mente: olha, o que o seu amigo e o que a sua amiga fez, o que eles fizeram? Cara, eles tiveram uma atitude simples, tal, é tranquilo. Hoje é facinho. Quanto tempo vai para uma separação, Paulinho? Meia hora? É aqui agora. Tá. Seu amigo fez, a sua amiga fez. Então esse a decisão do seu amigo foi a melhor. Ou você vai optar porque você viu e aquilo te contaminou de tal forma. A atriz da novela tal fez isso. Rapaz, olha, tem gente que já casou 3, 4 vezes, aparece ali nas telinhas sorridente e tal, parece que não tem problema, né? Está tudo ali. Esses dias eu não sei o que eu vi, ou foi uma reportagem dos casais, né? A mulher acho que tinha casado 3 vezes, aí reuniram na mesma casa, os 3 maridos, 3 esposas, filho de um, filho de outro, tal. Aquele negócio que acho que eu fiquei vermelho só ver aquela reportagem. Os 3 cara de pau lá, e jante, almoço e tal. Gente, eu fico... É a cosmovisão secular. Então as suas decisões vai passar pela sua cosmovisão. E aí a gente precisa compreender alguns detalhes aqui. Infelizmente, a gente vive num mundo que favorece para as nossas decisões. Então, relembrando aí o que é cosmovisão, é o conjunto de crenças e valores, conscientes ou não, que orientam você. O que está na sua mente? Como você tem tomado as suas decisões, todos os aspectos e áreas da sua vida. Então, talvez aqui a gente está sendo levado a pensar um pouquinho na vida 2. Né? Então, qual é a base que nós temos? Quais são os fundamentos das nossas decisões? Então, a minha cosmovisão é bíblica ou a minha cosmovisão é secular? Para você não perder mais. Então, uma dica aqui: como que você deve sair daqui hoje?
Como você deve sair daqui hoje? Quais as bases aí das suas decisões? Quais são as bases da sua decisão? A sua decisão sempre vai partir da cosmovisão secular ou da cosmovisão bíblica? Porque na verdade a opção é tão somente sua, tá? Então, o que o texto bíblico disse e continua a dizer para mim e para você: olha, se você construir a sua vida tendo como base a sabedoria de Deus, o que vai acontecer? Você vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter momentos difíceis em todas as áreas da sua vida. No entanto, você ouviu a palavra aqui e agora e vai praticar. Você não vai mais tomar decisões com base na cosmovisão secular. Fulano fez, Beltrano fez, isso funciona lá e vai funcionar para mim também. Agora, se você quer sair daqui e continuar perdendo, você vai ouvir as palavras, como diz o mineiro, entrar por um ouvido, sair pelo outro. Você vai continuar, talvez não perdendo só de 7-1, mas vai perder muita coisa na sua vida profissional, no seu casamento, em todas as áreas que você puder imaginar. Assim, eu creio que a opção que Deus deseja que todos nós façamos opte em ouvir e praticar a palavra. É a base que você tem para a sua vida a dois, para a sua vida no dia a dia, sua carreira profissional. Então, eu creio que essa é a palavra de Deus desafiadora para mim e para vocês nessa noite, tá? Então, você quer ser vencedor? Simples assim, opte pela palavra, ouça e não somente ouça, porque já se dizia que o maior pecado cometido pelo povo de Deus é a omissão, saber o que tem de fazer e não faz. Pense nisso e que você saia daqui hoje refletindo seriamente e não permita que a cultura corrompa a sua espiritualidade. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você, com você. Senhor, nós agradecemos porque quando abrimos a Tua palavra, buscando orientação para as nossas vidas, temos plena convicção que o Senhor nesta noite nos orientou. Nós vamos sair daqui nesta noite convictos de que existem duas maneiras pelas quais o Senhor colocou para a gente aqui nesta noite. Uma delas é que se tomarmos decisões, todas as decisões na nossa vida, tendo como base a visão de mundo, nós sabemos que teremos e sofreremos consequências. Mas se ouvirmos a Tua palavra, desafiados por ela, e iniciarmos um processo reverso na nossa vida, de tomarmos todas as decisões na nossa vida, com base na visão bíblica, com certeza nós seremos beneficiados. Temos plena convicção que isso não nos dará imunidade para não termos mais problemas, mas passaremos por eles e o Senhor estará conosco, nos abençoando de tal forma, pelas opções que nós fizermos e optarmos pela palavra do Senhor. Continue abençoando-nos como Teu povo aqui reunido,
continue a nos abençoar como família, esposo, esposa, filhos. Derrame sobre nós as tuas bênçãos, como o Senhor já tem feito. Essa é a nossa oração. E assim nós oramos. Oramos no nome de Jesus.